Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento de aula. Hoje a lição número 6: gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus. Essa lição 6, então, ela está relacionada ao terceiro mandamento. E o terceiro mandamento ele diz: santificarás o dia do descanso. Devemos temer, amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Então, o que eu peço para vocês já em casa é irem estudando, decorando esses mandamentos, tá? É claro que vocês não vão falar para mim isso agora ainda, mas lá na frente, quando a gente voltar às nossas aulas, aí vocês vão ter que estar sabendo esses mandamentos, tá? Então, o terceiro mandamento. É, Essa lição do terceiro mandamento, ela fala sobre a importância justamente de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ela fala sobre a importância do culto, sobre a importância da leitura da Bíblia, sobre a importância da nossa oração, né? Por exemplo, a lição começa falando que ninguém esquece de comer, né? E o problema é que, às vezes, espiritualmente, a gente esquece. Esquece de alimentar a nossa fé, esquece de que nós precisamos do alimento espiritual, que é justamente a palavra de Deus. Então, o terceiro mandamento, se vocês olharem lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer assim: guarde o sábado, que é um dia santo. A palavra sábado, ela tem esse sentido não de apenas como sendo um sétimo dia da semana, mas o sábado tem o sentido de ser o dia de descanso, tá? O dia de descanso. A palavra sábado, ela está relacionada com descanso. Por isso nós usamos, dentro do nosso catecismo, santificarás o dia do descanso. No Antigo Testamento, Deus ele ordenou então aos judeus que descansassem no sábado. Essa era a ordem que Deus deu então. E ele instruiu como deveriam ser os seus cultos. Isso tudo está lá no livro de Êxodo, né? Como é que deveria ser o culto, como é que deveria ser o templo, enfim. Tudo Deus ordenou. E os judeus não deveriam apenas descansar. Tá? E acho que esse é um fato bem significativo e bem importante para os nossos dias, tá? Deus não chama apenas o seu povo a descansar, mas também a santificar, tá? Então, esse é um detalhe bem importante. Guarde, né? E o que é guardar? Guardar não é apenas você observar um dia, né? Mas é você separar esse dia e usá-lo como um dia santo. Ah, mas tem que ser só o sábado, né? Não, na verdade, aí entra justamente a forma como nós interpretamos e olhamos justamente para este mandamento, né? Além do sábado, Deus deu também outros dias para o povo santificar, tá? E aí nós entramos justamente nesse sentido do mandamento, né? Quando a gente fala do terceiro mandamento, né, talvez logo as pessoas perguntem, tá, mas por que nós não guardamos o sábado? Porque nós guardamos o domingo, né? Vocês podem ver que tudo no domingo está fechado, comércio, essas coisas assim, né? Só as grandes indústrias mesmo que trabalham em turnos que trabalham constantemente. Por que nós guardamos o domingo? Porque é o dia da ressurreição de Jesus, tá? Então, se a gente olha na Bíblia, Jesus ressuscitou num domingo. E por isso o cristianismo usa o domingo como sendo o dia de descanso. Ah, mas é pecado trabalhar no domingo? Não, tá? Fique tranquilo, não é. O problema é quando, e aí entra o sentido do mandamento. É quando eu uso de desculpas, quando eu uso de má fé, de má vontade de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus. Aí é pecado. Nós temos algumas passagens, Mateus 12:8 é a primeira indicada ali na página 41, tá? Página 41, Mateus 12:8. Já na segunda coluna, ali o texto diz assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, primeiro, já temos essa passagem aqui. Por que nós não guardamos o sábado? Ou seja, né, nós temos algumas igrejas que são fanáticas até pelo sábado. Não, quem que é maior? É o sábado ou é Jesus? É Jesus. E ele é o Senhor do sábado. Por isso nós
nos voltamos a Jesus e não a um dia da semana. Tá? Essa é a primeira passagem. E a outra é Colossenses. Colossenses 2, 16 e 17. Ali diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tá? Aqui tem várias coisas inseridas. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, a palavra de Deus ela diz: ninguém julgue vocês por causa disso. Tá? E especialmente aqui também por causa do sábado. Né? Então nós não somos obrigados a descansar e a ter culto somente nesse dia, ou seja, no dia de sábado. Nós podemos fazer isso qualquer dia da semana, mas geralmente os cristãos se reúnem nos sábados, melhor, nos domingos, né? Nós, dentro das nossas comunidades, nós temos culto no sábado, culto no domingo, podemos ter na quinta, na quarta, na terça, não importa o dia. O importante é que nós tenhamos um momento de culto ao qual a gente participe, ao qual a gente faça parte. O terceiro mandamento, então, Deus ordena o quê? Ali o significado do terceiro mandamento para nós, ainda na página 41. Com o terceiro mandamento, Deus ordena ouvir e estudar a palavra seguidamente. Tá? Então é um processo contínuo. Tá? Aos domingos, outros dias, são realizados cultos, estudos bíblicos, para termos justamente a oportunidade de nos ocupar com a palavra de Deus. Esse é o objetivo, a gente ter esse momento de ocupação, de estarmos relacionados com a palavra de Deus. O que Deus proíbe? Tá? Então vamos lá. Tem algumas coisas que Deus proíbe. Deus proíbe desprezar ou dar pouca importância à palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Essa é a passagem que nós temos lá no livro de Hebreus, e ela diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. O que é congregar-se? É se reunir. Tá? Nesses dias nós estamos com dificuldades de se reunir, né? Até nós na doutrina e na igreja, mas a palavra de Deus ela estimula a gente a não nos deixarmos de nos reunir, ainda mais porque os dias se aproximam. Que dia é esse? Né? O dia ali, se vocês olharem lá, né, eu quero que vocês leiam esses versículos na Bíblia, vocês vão ver que o dia está em letra maiúscula, fala do juízo final. A gente não sabe quando Cristo vai voltar. Então, por isso, nós precisamos justamente do que? Dar importância à palavra de Deus. E João 8,47 é a outra passagem. Ela diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vejam, se a pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, ela não é de Deus. E isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não desprezar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando é que a gente despreza a palavra de Deus? Né? Vocês têm ali na apostila, ainda no final da página 41. Quando não vamos aos cultos, quando não vamos aos estudos bíblicos, outras reuniões de estudo da Bíblia, por exemplo, grupo de jovens, enfim, tantos outros grupos que nós temos. Quando não lemos e estudamos a Bíblia em casa, quando ouvimos a palavra, mas não prestamos atenção no que ela diz, preferimos trabalhar, passear, né? Hoje muitos, ao invés de ir para a igreja, eles vão passear, eles participam de diversões, se torna algo mais importante do que o próprio Deus. Tá? Se tiver tempo eu vou na igreja. Não, tá errado isso aí. É o contrário. Se eu não tiver algo na igreja, aí sim eu vou. Então, pense duas vezes, ou pense nas vezes, melhor dizendo agora, né? Pense nas vezes que você deixou de estudar a palavra de Deus, reflita sobre isso. Né? Vamos aproveitar mais essas oportunidades que Deus nos dá. E ali no início da página 42, Deus ordena. O que Deus ordena? O terceiro mandamento é dito que devemos considerar a palavra de Deus santa, gostar de ouvir e estudar. E aí vocês têm ali algumas passagens. Lucas 11, 28, eu começo de trás para frente ali. Lucas 11, 28, é a passagem bem conhecida, bem importante. Ela diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Colossenses 3,16 é outra palavra muito, muito importante aqui. Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, são algumas passagens bíblicas que vocês têm ali. Habite a palavra de Deus, né? Mais felizes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aí vocês vão ter que ler aqui, lá na página 42, né? Vocês vão ver aqui, ó, leia, aqui, né? Tá, aqui fica virado, mas é aqui, né? Leia a história de Maria e Marta e destaque dela 2 pontos relacionados ao terceiro mandamento. Então aqui na página 42, esse exercício aqui vocês vão fazer e respondam ele também. E aí ele conclui ali quando que nós obedecemos ao terceiro mandamento. Quando nós vamos à igreja com regularidade, quando ouvimos com alegria a palavra, quando cremos e nos preocupamos com o que ela ensina, quando lemos e estudamos a palavra de Deus, quando ajudamos a levar o evangelho para outras pessoas. E aí, claro, existem outras maneiras, diz ali, né? Podemos falar de Jesus, distribuir folhetos bíblicos, convidar amigos, vizinhos para irem à igreja. Então, tantas outras coisas nós temos também para fazer. Gente, então, o terceiro mandamento, ele se relaciona justamente a nossa relação de culto a Deus, a nossa relação com a Bíblia, com a leitura da palavra. Tá? Então, quando eu peço para vocês fazerem os resumos, né, é justamente com esse intuito e com esse objetivo que eu peço que vocês o façam, né, para que vocês leiam e estejam aprendendo cada vez mais. Então, é uma coisa que vocês já vão fazer, né? Então, para essa semana, faça o resumo lá de Marcos, né, na sequência daquilo que a gente já vem fazendo. E também faça um exercício, tá? O exercício da lição 6, que está na página 42 e 43, tá? Então, o exercício da página 42 e 43, vocês façam e me enviem aí até o sábado, né? Até o próximo sábado agora, essa lição, tá bom? Lição 3. Façam o resumo também, né? Então, de Marcos, conforme a sequência lá que vocês têm. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, eu estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.